Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez quero expressar minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês nesta manhã gloriosa, manhã missionária, manhã de bênçãos espirituais, manhã onde ouvimos testemunhos edificantes, gloriosos, louvores que, de fato, enaltece a Deus e alegra o nosso coração. Quero, nesta manhã, mais uma vez, só fazer notório essas duas obras que alguns irmãos já adquiriram, que eu falo sobre obreiros demitidos por Deus. Digo a vocês que esta obra vai impactar a sua vida ministerialmente, é para toda a igreja, porque todos nós somos obreiros do reino de Deus, do reino do Senhor, e tenho certeza que você vai crescer. Você tem até a noite. Se você conseguir ler parte desse livro e não ser edificado, pode trazer que eu recebo ele novamente. Pode trazer, porque eu tenho convicção do que estar aqui neste livro, onde eu falo sobre dons e falo sobre biografias de obreiros, o porquê deles terem fracassado ministerialmente, e é coisa extraordinária. Porque Jesus escolheu Judas, se ele já sabia o final de Judas? Você vai descobrir aqui nesta obra. Esta outra obra aqui que eu falo sobre intimidade conjugal, reacendendo e preservando o prazer da intimidade, é uma obra que tenho certeza que ela é cirúrgica, vai tratar muito com o emocional. Vocês sabem o que é crepúsculo no casamento? Não é crepúsculo a saga dos vampiros, é crepúsculo no casamento. Porque alguns casais se envolvem em crepúsculo, eu falo aqui nesta obra, e é muito importante saber disso, saber o porquê de alguns casais perderem o prazer pelos seus cônjuges e o que fazer para recuperar este prazer. Então é importante saber. Leia esta obra, leia. Se eu pudesse eu doava a todos vocês, mas eu tenho um compromisso com a editora, então leia esta obra para vocês serem edificados na vossa vida ministerial e conjugal. Quero convidá-los a abrirem a Bíblia em Juízes, ou melhor, em Número capítulo 6, Números capítulo 6, versículo de número 1. Obrigado. Eu preparei dois assuntos para ministrar aqui, e o assunto que eu ia pregar ontem não preguei, preguei outro assunto. Hoje de manhã cedo também preparei um assunto, quando chega agora vou pregar outro assunto, e eu quero ser fiel ao Espírito Santo que fala ao nosso coração. Abra sua Bíblia, número 6, versículo 1 em diante. Eu vou falar sobre o missionário de um pacto quebrado, um missionário de um pacto quebrado. O que acontece quando o missionário quebra o pacto de Deus na sua vida? Diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer um voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor, deverá abster-se de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará suco de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá nada que venha da videira, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça.
até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando o cabelo crescer livremente. Todos os dias da sua consagração ao Senhor, não se aproximará de um cadáver, mesmo que se trate de seu pai, de sua mãe, de seu irmão ou de sua irmã. Por eles não se contaminará quando morrerem, porque o nazireado de seu pai ou do seu Deus está sobre a sua cabeça. Portanto, todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Diga comigo, portanto, todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, é sabido de todos que Deus, em seus projetos, elaborou um plano de escolher, na antiga aliança, um povo, este povo que tem a sua raiz em Abraão, e Deus escolheu uma nação para ser nação sacerdotal do mundo. Deus quis firmar uma aliança com esta nação, convidando-os ao monte onde Deus estaria se revelando àquela nação. Porém, quando Deus desce em sua majestade e glória sobre o monte, o povo, em vez de apreciar a majestade da presença de Deus, o povo começa a sofrer com um sentimento de teofobia, medo de Deus. E o povo, sofrendo de teofobia, o povo pede a Moisés: Moisés, sê tu intermediário entre nós e Deus. Nós não suportamos a majestade de Deus. Deixa que Deus fala contigo e tu traz para nós as palavras de Deus. E Moisés firma aliança com aquele povo e Deus estabelece também nesta aliança, dentre todas as tribos de Israel, a consagração de uma tribo sacerdotal. Então Deus, através de Moisés, escolhe a tribo de Levi para servi-lo como uma tribo sacerdotal diante de toda a nação de Israel. Sempre foi o interesse de Deus viver perto de seu povo, viver perto de seus escolhidos, viver perto daqueles que ele escolheu para si. Mas o homem tem apresentado muitas dificuldades para interagir neste relacionamento. Porém, Deus não perde viagem nem anula propósito. Ele pode até provocar, através de sua vontade, algumas alterações no relacionamento, mas ele não desiste de seu propósito. E ele fez aliança com Abraão e com a sua descendência. Então ele estabelece a tribo de Levi para ser a tribo sacerdotal. Mas parece que Deus não se conforma em ter apenas a tribo de Levi representando toda aquela multidão de Israel. Então Deus cria um novo caminho para associar-se à tribo de Levi no que diz respeito a uma vida de intimidade com ele. Deus abre um caminho que é chamado de voto do nazireado. E este voto do nazireado já não era mais uma coisa exclusiva para uma tribo, mas para qualquer pessoa de qualquer tribo de Israel. Agora, por meio do voto do nazireado, eles poderiam ter acesso à presença de Deus de forma mais especial. Eles poderiam ter agora o privilégio de acessar a presença de Deus com maior intimidade. Então, o voto do nazireado
Era um voto onde Deus estabeleceu um meio de acesso. O nazireu era uma pessoa que tinha um pacto com o Senhor. O pacto era uma aliança, um contrato, um ajuste que solenemente se realizava entre duas ou mais pessoas. Geralmente o pacto é um acordo firmado que envolve ônus e bônus. A lei do nazireado possuía justamente essas características, ou seja, se o povo desejasse desfrutar de uma maior intimidade com Deus, deveriam assinar praticamente o contrato do nazireado. Agora é interessante que dentro deste contrato, o modelo de contrato de nazireado está aqui em Números capítulo 6. E as cláusulas, os artigos e os incisos desse contrato apresentam uma coisa interessante. Primeiro é que este contrato era um direito comum para os dois gêneros. Percebam que o texto diz assim: fale aos filhos de Israel. Independentemente de qual fosse a tribo, ele diz: diga-lhes, quando alguém, seja homem, seja mulher. Interessante que dentro do perfil que Deus estabeleceu para a tribo de Levi, mulheres não tinham acesso ao santuário. Mulheres não poderiam aproximar-se de Deus na adoração do santuário. Elas eram representadas pelos seus esposos, pelos seus maridos levitas. Mas no contrato do nazireado, Deus abre aqui uma cláusula e diz assim: eu também quero as mulheres perto de mim. Eu também quero as mulheres se aproximando de mim. Deus cria um meio para que todas as pessoas, independentemente de qual fosse o gênero, pudesse desfrutar desta aliança, deste relacionamento de intimidade. Agora percebam de que ele diz assim: seja homem, seja mulher. Mas também ele apresenta dentro desta lei, deste contrato do nazireado, que a aproximação a ele pelo contrato não era nada que estivesse baseado em coação, forçado, obrigado. Ninguém era obrigado a ser nazireu, ninguém era forçado a ser nazireu. Na verdade, Deus nunca colocou a faca no pescoço de ninguém para poder lhe servir e lhe adorar. Tudo quanto Deus quer de nós é que sirvamo-lo de forma voluntária e prazerosa. O Salmo 100 diz: servi ao Senhor com alegria. Não é sirva ao Senhor constrangido, sirva ao Senhor obrigado, não, é sirva com alegria. E a motivação da alegria está na voluntariedade. Então o Senhor diz a Moisés: diga ao povo de Israel, quer seja homem, quer seja mulher, se fizer voto. Deus não está dizendo você é obrigado a fazer, não, tem que ser uma atitude sua, decisão sua, ação voluntária. Não é de livre e espontânea pressão, mas de livre e espontânea vontade. Se você quiser, então, já que você tem desejo de se aproximar de mim, então eu vou lhe apresentar como eu quero que você se apresente. A decisão é sua, mas você não pode se apresentar do jeito que quer, porque se o seu interesse é me agradar, então você precisa saber do que é que eu me agrado. E isso aí é importante, porque tem gente que quer se aproximar de Deus, mas quer se aproximar do seu jeito, do jeito dele, e não é assim que funcionam as coisas. Deus permite que você, eu, nós nos aproximemos dele voluntariamente, mas não da forma que quisermos. Não, ele estabelece modelo, você decide, mas o modelo quem dá sou eu, o padrão quem estabelece sou eu. E que padrão é esse? Então se você quiser, seja homem ou mulher, então se você quer, então eu vou lhe dizer como é que eu quero que você chegue a mim. Então dentro desse princípio que Deus estabeleceu, do princípio comum de dois gêneros, do princípio aonde a voluntariedade participa desse princípio, está a cláusula também, o inciso, onde ele diz que
toda a atitude do nazireu deveria estar restrita, deveria ser uma atitude baseada em abstinência dietética, abstinência de honra e abstinência de laços sentimental. Percebam que o Senhor diz assim: quer se aproximar? Então eu só quero aqueles que se aproximam se fizerem tal coisa. Que coisa? Não se aproxime de nada que seja da videira. Eu não quero que vocês comam nada, não participem de nada, desde a semente até as cascas. Eu não quero que você chupe uva, eu não quero que você tome suco de uva, eu não quero que você coma passas, nada que seja da videira. Até aparece pessoas dizendo assim: será que esta não foi a árvore lá do jardim do Éden que Eva pegou e levou para Adão? A Bíblia não diz qual é, mas a Bíblia diz que este fruto Deus estabeleceu como regra também, para que o homem pudesse se aproximar dele, se abstendo deste fruto que foi a uva. E percebam, queridos, que o Senhor diz assim: se abstenha de tudo que provém da videira. Eu quero que vocês façam dieta com relação a isso aqui, abstinências dietéticas. Não coma nada que provém da videira. Segunda coisa que Deus pediu dentro do campo da abstinência: não corte o seu cabelo. Você vai ser diferente no meio do meu povo, você vai ter cabelo crescido. E é claro que isso se destacava mais nos homens do que na mulher, a questão do cabelo crescido. Paulo chega a dizer: não é honroso o homem ter cabelo crescido, mas o nazireu, ele deveria abrir mão desta honra de se identificar com os homens comuns e andar com os cabelos crescidos. Você sabe que não é fácil contrariar a cultura e contra a cultura. Todo mundo que vai contra a cultura sofre revalias, sofre coisas, sofre pressão. Toda vez que você age contra uma cultura, aqueles que estão aculturados aquilo ali vai ter você como opositor, e não era fácil. As pessoas, quando viam o nazireu passando, dizer só quer ser, ele pensa que só ele é o santo, é muito amostrado. Será que não se parece com os nossos dias, quando a gente começa a atender a vontade de Deus e se abster de coisas para honrar a Deus? Será que não aparece pessoas assim? Só quer ser amostrado, só quer aparecer. Deus, quando te chamou para perto e quando providenciou um caminho de acesso à presença dele, Deus já sabia que você iria sofrer críticas, bullying gospel e todo tipo de bullying que existe por aí. Deus já sabe de tudo isso, mas ele já estabeleceu: quer se aproximar de mim? Não faça tudo que o povo quer. Olha, quem é nazireu não pode comer tudo que o povo come, não pode beber tudo que o povo bebe, nem pode se comportar como o povo se comporta, não pode ter aparência comum. Mas todo mundo não faz, pastor. Mas todo mundo vai para o céu, querido. Nem todo mundo vai para o céu. Só vai para o céu quem obedece às leis, só vai para o céu quem obedece à palavra, só vai para o céu quem aceita ser nazireu em meio a esta geração. E ser nazireu tem preço a pagar. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que são gostosas, deliciosas, saborosas. Você vai ter que sofrer muita represália por conta da sua forma de se vestir, de andar. E se você está pensando que eu estou trazendo essa mensagem porque eu estou aqui, pesquisa-me na internet. Olha para minha esposa na internet, se ela não é aqui, o que é em todos os lugares que eu estou. Crente é crente em qualquer lugar, rapaz. Crente não tem que ter característica camaleônica, não. Aí vai pregar numa igreja tradicional, vira tradicional. Vai pregar numa igreja radical, vira radical. Crente é crente, crente é crente, crente é crente, crente é crente em qualquer lugar. Ele não muda de cor, não. Vai pregar ali, muda de cor. Vai para outra igreja, muda de cor. O que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar do mundo. Goste quem gostar, ache ruim quem achar. E se alguém desprezar, despreze a palavra de Deus. Ser nazireu custa caro, porque você vai abrir mão de muitas coisas saborosas, prazerosas. Vai abrir mão da honra, vai abrir mão de laços. Não era fácil ser nazireu, porque se morresse o pai ou a mãe, o camarada, por causa do voto, não podia ir nem na cerimônia fúnebre.
Não podia nem chegar perto para chorar, tinha que chorar de longe. Ser nazireu tem preço. A pessoa paga um preço terrível. Tudo por causa deste propósito de estar mais perto de Deus. A lei do nazireado é muito idêntica com os princípios estabelecidos na vida cristã. E nós encontramos na Bíblia vários nazireus. Temos vários nazireus que se destacaram, mas um deles que mais se destacou foi Sansão. Quando a gente fala de nazireu, na mente já vem logo a imagem da história de Sansão. E Sansão é um dos nazireus que se identifica muito com o modelo do cristão, o chamado nazireado de Sansão. Percebam de que quando a gente lê acerca de Sansão, Sansão é um tipo de nazireu que figura o cristão. Primeiro porque ele nasceu no coração de Deus. Eu disse o quê? Ele nasceu no coração de Deus. Sansão não foi um nazireu que escolheu ser nazireu, foi Deus que escolheu que ele fosse nazireu. A Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. Seu pai Manoá era um homem de oração. E um dia a sua mãe estava em algum lugar e o anjo do Senhor, uma cristofania, era uma forma de Cristo aparecer em forma de anjo, para comunicar propósitos especiais e específicos na antiga aliança. Então o anjo do Senhor apareceu à mãe de Sansão e disse assim: olha, abstente de tudo que provém da videira, não coma nada, porque daqui a um ano tu vai ter um filho, e esse teu filho será nazireu. Não coma nada da videira, nem beba nada da videira, porque através do teu filho Deus começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. E aquela mulher correu alegre e disse ao seu marido: meu marido, apareceu-me um homem de Deus, e ele disse-me assim, assim, assado. E Manoá orou e disse: Senhor, manda este homem novamente para que ele nos ensine o modo vivente do menino. E outro dia, não sei porquê, mas a Bíblia diz que o homem de Deus apareceu à mulher novamente. Manoá era um homem de oração, mas parece que a sua mulher era mais sensível para as coisas de Deus. Tem coisas que é assim. Às vezes tem muito homem crente, mas Deus fala muito com a mulher, porque ele é muito crente, mas não é sensível. Parece que ele tem alguma coisinha assim. Aí Deus vai pelo canal mais sensível. Aí foi lá e falou com a mulher. E a mulher disse assim: por gentileza, deixa eu chamar meu marido. Ele disse: vai. Só faltou dizer assim: já que tu está pedindo, vai. E ela correu e chamou Manoá. E quando Manoá chega e fala com o homem de Deus, o homem de Deus diz tudo o que disse da primeira vez. E a mulher é tão sensível que ela diz assim: vamos morrer, meu velho, vamos morrer. Aí ele mostra assim um pouco mais maduro e diz: morrer que nada, se Deus quisesse nos matar não teria aparecido para nós. Então percebam, querido, que Deus se revela a esta mulher. E Sansão, ele nasce dentro de um projeto de Deus. Deus projeta o nascimento de Sansão. Ele nasce no coração. Ele foi fruto de um milagre. A sua mãe não podia conceber. E diz a Bíblia que Deus fez o milagre através do pai de Sansão. É claro que não é um milagre da mesma categoria de Cristo, por obra e graça do Espírito Santo, não. Mas Deus deu vida à semente de Manoá, e esta semente germinou lá na sua esposa. E diz a Bíblia que milagrosamente aquela mulher concebeu da parte de Deus e engravidou. E Sansão nasceu. Capítulo de número 13 de Juízes, está essa história. E Sansão nasce e cresce. Ele foi criado com um propósito divino. Ele foi criado para ser o libertador de Israel. Durante 40 anos os filisteus haviam subjugado Israel. É o maior período de cativeiro durante o período dos juízes. Foi 40 anos de cativeiro. E a Bíblia diz que nesse período Deus ouve a oração do povo e faz um milagre na esposa de Manoá. E ela concebe e dá luz a Sansão. E Sansão nasce. E o seu nome Sansão significa pequeno sol. Era Deus dizendo: em meio a essa escuridão um sol nasceu, uma luz está raiando, uma luz de esperança, uma luz de vitória está chegando para o meu povo. Sansão cresce e o Espírito
Espírito Santo começa a incitá-lo de Manaedã até Estaol, e diz a Bíblia que ele agora anda no impulso do Espírito. Capítulo 13, versículo 25, Sansão está no domínio do Espírito. Sansão está vivendo o prelúdio do seu chamado missionário. Ele agora está vivendo a experiência de fazer a obra de Deus, as redondezas de sua casa, de sua vizinhança. Sabe por quê? Porque Deus não vai te usar mais distante se você não for um canal aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você coopera. Tem gente que diz: eu tenho chamada para tal país, mas nem evangeliza onde mora, nem se envolve no trabalho da igreja onde ele está. Se você quer ser uma bênção fora, comece sendo uma bênção aqui dentro da sua casa, comece sendo uma bênção dentro da sua congregação. Esta é a verdade bíblica. Então Deus começa a incitá-lo nas regiões próximas da sua casa. Agora um problema acontece quando chegamos no capítulo 14 de Juízes, no versículo 1, a Bíblia diz assim: e desceu Sansão a Tímina. E essa expressão é muito forte, porque no versículo 25, que antecede este versículo do capítulo 14, a Bíblia diz que é o Espírito que incita. No capítulo 14 já não é mais o Espírito, é decisão de Sansão, é decisão própria, é ação através do ego, é Sansão agindo com independência do Espírito Santo. E tudo começa a complicar na vida de Sansão a partir daqui, quando ele toma decisão independente. Quando Sansão toma a decisão de agir sem a influência do Espírito, sem a operação do Espírito na sua vida, as coisas começam a declinar, cair. A primeira coisa que acontece com Sansão, quando ele age com independência, a Bíblia diz que isto lhe levou à prática de um casamento proibido. Capítulo 14, versículo 2, ele se apaixona por coisas que Deus não queria que ele se apaixonasse. Ele começa a admirar o que é proibido. Será que não é assim com um jovem? Quando ele para de andar na direção do Espírito, ele começa a ver coisa e dizer: rapaz, aquilo ali é que eu quero, aquilo é que eu gosto. Você só olha e vê o que gosta quando você sai da direção do Espírito e começa a andar na influência da sua natureza carnal. Sansão anda na influência da natureza carnal e age na independência. Mas você viu alguém andar na independência para dar certo? Você viu alguma vez a independência espiritual funcionar para alguém? Me diga aí, no dia que o pródigo saiu de casa, onde foi que ele foi parar? Enquanto ele estava na casa do pai, debaixo da autoridade do pai, ele juntou riqueza. Quando ele sai da dependência do pai, ele vai parar perto dos porcos. Quem se aproxima do pai fica longe dos porcos. Quem vai para perto dos porcos fica longe do pai. É você quem decide, é você quem escolhe, é você quem quer. Caminho de independência vai te levar para perto de porcos, vai te levar a desejar coisas que os porcos comem, vai te levar a ficar vítima de maconha, de droga, de cocaína, de prostituição, de tantas coisas podres. Satanás quer te tirar da casa do pai para te levar para perto de porcos. Não entra no caminho da independência. A igreja de Laodiceia, o pastor daquela igreja disse: rico sou e de nada tenho falta. Sabe o que ele estava dizendo? Não dependo de ninguém, eu já tenho o suficiente, não preciso de A, nem preciso de B. Jesus mandou uma mensagem direto no WhatsApp dele e disse assim: tu és pobre, miserável, cego e nu. O que tu acha que é valor não é valor, porque tu tem conforto, tu tem dinheiro, mas tu não tem a minha presença. A minha presença está fora, a minha presença está na porta, me chamando para dar uma chance. Aleluia, aleluia. Do que adianta você fazer o que quer se você não tem o que você precisa? Do que adianta você fazer o que quer se você não conquista o que você mais carece? Não tem como coexistir carnalidade com espiritualidade. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Deus está dizendo é que de uma forma ou de outra você vai sofrer. Se você perder o mundo, você ganha a alma. Se você ganhar o mundo, você perde a alma.
Aí você vai se tornar um crente superficial. Sansão, quando age na independência, ele se envolve com o que é proibido, casamento misto. O que tem de moça na igreja, se apaixonando por camaradas endemoniados. Ah, mas ele é um gatinho. Te prepara porque o gatinho vai te arranhar, filha. Aí ele é um pãozinho. Te prepara para ter uma congestão aí quando comer esse pão. Não, mas ele é malhado. Te prepara para ver aquele punho malhado vir em direção à tua testa. Não dá certo, luz e trevas nunca deu certo. Aí uma moça disse para mim: pastor, eu conheço uma menina que namorou com um rapaz não crente e deu certo. Aí eu disse a ela assim: mas crente anda pelo que dá certo ou pelo que é certo? Porque eu posso ultrapassar o sinal vermelho e dar certo, mas é certo? Eu não ando pelo que dá certo. E se não der? Eu ando pelo que é certo. Você não tem que andar pelo que dá certo, ande pelo que é certo. E se a Bíblia diz que não é certo crente se envolver com não crente, não se envolva. Não se envolva. Ah, mas quando eu aceitei Jesus, ele já não era crente, então agora traz ele para cá e prega, fala de Jesus para ele. Mas tenha cuidado com essas coisas. Isso lhe levou à prática de resistência às autoridades. Você já percebeu? Estamos vivendo em um tempo que eu não sei nem classificar, de tanta rebeldia aos pais, de tanta rebeldia na igreja. Parece que os amigos, as pessoas lá fora, as pessoas que eu não chamo de amigos, eu chamo de apoiadores de pecado, são amigos, e os pais se tornaram inimigos. Quando um pai começa a exigir do filho ou da filha: não faça isso, o senhor não entende isso, não está mais no seu tempo. Agora me diz uma coisa: e no tempo do teu pai o diabo não era o Satanás, não é? No tempo do teu pai o diabo não existia, não, só está existindo agora no teu tempo. Fica sabendo que para cada geração o diabo tem uma forma de enganar, e ele está te enganando. Não despreza quem já viveu o teu futuro. Não abre mão de quem realmente importa para você. Eu tive a felicidade de ter meus pais até o momento da morte perto de mim. Minha esposa cuidou de meu pai nos últimos dias, nós cuidamos de minha mãe nos últimos dias. Eu não trago dentro de mim nenhum pesar, nenhuma hipocrisia, porque tem gente que passa o tempo todo maltratando pai e mãe, aí quando morre faz uma coroa de flor, bota lá saudade, e ainda faz uma frase errada, né? Que coloca assim, como é que eles colocam? Lá na coroa, qual é a frase que sempre colocam lá? Eternas saudades. Irmãos, crente não tem que colocar eternas saudades, não. A gente não vai se rever, não, é? Crente coloca assim, ó, até breve. Que eterna saudade? Eterna saudade para quem vai para o inferno. Mas os crentes colocam lá, eternas saudades, nunca mais vou te ver. Não, se teu pai morreu crente, coloca assim, ó, até breve. Daqui a pouco a trombeta toca e a gente vai se encontrar. E o pior, sabe o que é o pior? Meu pai, tome beijo em quem não sente mais nada. Toma flor para quem não sente mais aroma. Por que tu não faz isso agora, enquanto ela pode sentir teu beijo? Por que não dá flor agora, enquanto ela pode sentir o aroma? Enquanto está vivo, tu maltrata, humilha, aí depois que morre, diz: meu pai, minha mãe. Isso é hipocrisia, rapaz. Pode ficar com raiva de mim, eu também fico também. Mas é hipocrisia. Valorize seus pais enquanto está vivo. Honre ele enquanto está vivo. Porque depois de morto você quer honrar. Depois de morto você tem que pedir perdão a Deus por sua maldade contra seus pais. Quem diz amém? Dá nem para pular com uma mensagem dessa. Eu não vim te chamar para ser canguru, eu vim te chamar para ser crente, para ir para o céu. Sansão resiste a seus pais.
Força seus pais a aceitar o que é proibido. Sansão levou a prática da mentira. Ele mata um leão, se aproxima do cadáver. Não deveria fazer isso porque ele é nazireu, não poderia se aproximar de nenhum cadáver. Ele vai no cadáver, eita, e agora que é pior, e procura mel no meio da carniça. Tem muita gente igual a Sansão, procurando mel no meio da carniça, acessando sites pornográficos e buscando prazer no meio da carniça, se envolvendo com vídeos pornôs e querendo ter mel no meio da carniça. Tem muito nazireu caído nos púlpitos por causa da pornografia, por causa desses vídeos que estão por aí, por causa de relacionamentos nudes, mandando foto nu para lá, foto nu para lá, e foto despida para cá, e às vezes na igreja parece santinho. Você está procurando mel no meio da carniça, e sabe o que é que isso vai acontecer? Fazer você viver de mentira, e vai querer fazer você envolver outro na sua podridão. Sansão se envolve na mentira, pega o mel do meio da carniça e ainda leva para seus pais comerem do mel que estava no cadáver do leão. Sabe o que isso aconteceu? Porque isso aconteceu, caminho de independência. Agiu com independência, caiu nessas desgraças toda, começou a ter amizade ímpia, começou a fazer festinha para ímpio, começou a se envolver em festa de ímpio. Faz o seu casamento, cadê que ele chama os seus jovens da sua tribo? Ele chama os filisteus para participar do seu casamento. E nós estamos vendo isso em nossos dias. As festas de crente tem mais ímpio do que crente nelas. Tem jovem que quando vai se casar deixa Jesus, porque a maioria das testemunhas não são crentes. E eu não tenho nada contra pessoas não crentes, mas isso aí é síndrome do irmão do pródigo. Tu nunca me desse um cabrito para festejar com os meus amigos. Tem gente que é assim, igual o irmão do pródigo, prefere um cabrito com um amigo do que um bezerro com o irmão. Tem gente que não sabe envolver os irmãos no bezerro, mas quer cabrito para estar comendo com pessoas não crentes. Deus tem bezerro para tu, rapaz. Deus tem coisas maiores para tu compartilhar com os teus irmãos. Para de mendigar cabrito com as pessoas do mundo. Aleluia. Aí ficará brincando de fazer enigma. Você sabe que crente, quando se envolve na roda de escarnecedores, só quem sofre é ele. Isso levou ele a negligenciar também o seu voto de nazireu. Aproximou-se do cadáver, se envolveu com Dalila, se envolveu com prostituta. O resultado desse comportamento independente de Sansão foi ele cair numa situação desgraçada, miserável. Sansão tinha tudo para dar certo, mas ele age com independência e se envolve. Aí alguém disse assim: mas o Espírito Santo não vinha sobre Sansão? Filho, preste atenção. Nem toda ação de Deus sobre uma pessoa é um sinal de aprovação. Às vezes é um convite para o arrependimento. Não é porque Deus está agindo na sua vida e você está falando línguas estranhas que Ele está concordando com a tua podridão de pecado, não, rapaz. Tu tem que confessar e se tratar. Mas eu pequei, adulterei e fiz isso, mas eu fui para o culto e falei línguas estranhas e senti a presença. E quem disse que a presença de Deus é uma aprovação da tua vida? É um convite, é Deus te dizendo: é assim que eu quero, muda de vida, é assim que eu te quero, é assim que eu estou te chamando para ser cheio. Aí você acha que porque você falou línguas estranhas, Deus está conformado, está concordando com a sua vida? Tá não, querido, mais cedo ou mais tarde a sua casa vai cair. Porque o convite para o arrependimento tem tempo. Ele está chamando, mas chega uma hora que quando você resiste ao chamado, ele diz: então cai, então vai, te arrebenta. A vida espiritual é como a água no estado sólido. Se você manter ela dentro do congelador, ela permanece no estado sólido. Se você tira ela do congelador, ela vai se desvaindo aos poucos e entrando no estado líquido. Assim é a vida espiritual.
Quando você está perto de Deus, você está no estado sólido. Se você se afasta de Deus, você vai se derretendo, se derretendo, se derretendo, se derretendo. Daqui a pouco já não é mais aquela pessoa, já não tem mais aquela forma, não tem mais aquele padrão. Assim é a vida espiritual. À medida que você se aproxima de Deus, Deus vai te solidificando, te dando padrão, forma, modelo, te colocando dentro de uma forma espiritual, para você se parecer com aquilo que Ele projetou. Mas se você sai de perto de Deus, você vai perdendo a forma que Deus quer e se conformando à forma do pecado. E queridos, Sansão começou assim. O Espírito Santo manifestava-se sobre ele, convidando ele para o arrependimento. Ele não entendeu o convite de Deus para o arrependimento e começou a brincar com o pecado. Dalila começou a dizer: Sansão, em que consiste a tua força? Você sabia que o interesse do diabo é saber o porquê de você é forte? Você sabia que toda a ação do diabo é para saber onde está o teu ponto fraco? O diabo não é besta. Ele não trabalha em cima do que ele sabe que vai dar errado. Ele trabalha em cima do que ele imagina que vai dar certo. Ele age em cima de oportunidade. Pedro disse que ele é como um leão que ruge, buscando a quem possa. Ele não busca tragar todo mundo, ele busca tragar quem ele vê a brecha. Então ele fica procurando a brecha, ele fica procurando a fenda, por onde ele pode agir, por onde ele pode entrar. Ele fica procurando o lugarzinho onde ele vai operar e colocar a criptonita para te enfraquecer. Ele fica procurando ver aonde é a tua fraqueza. O diabo tem criptonita para crente. O diabo, ele quer colocar a criptonita certa. Se a tua fraqueza é mulher, ele vai botar mulher. Se a tua fraqueza é homem, ele vai colocar homem. Se a tua fraqueza é dinheiro, ele vai colocar dinheiro para você roubar, para você tirar de forma ilícita, pegar aquilo que não é seu. Se a tua fraqueza é bebida, ele vai usar a pessoa para pagar. Não, rapaz, precisa não, deixa que eu pago. Olha, chega a estar escumando aqui no copo. O diabo sabe trabalhar, ele só quer saber onde é a tua fraqueza, qual é a tua criptonita, onde é o teu ponto fraco. Agora sabe uma coisa, é que o diabo já conhece a fraqueza de muitos crentes, conhece de uns, porque ele já sabe que já serviu a ele lá fora, conhece de outros, porque esses daí são abestalhados e já diz logo para o diabo onde é a fraqueza dele. Eu já vi crente dizer assim: minha fraqueza é mulher. Quando eu vejo a mulher, eu não consigo parar de olhar. Quando eu era jovem, bem mais jovem, estou tão velho assim não, estou quase sendo jubilado, mas estou tão velho assim não. Mas quando eu era jovem, eu estava indo para um estudo no período de carnaval. A igreja promovia estudo para jovem, e quando eu estava indo para o estudo com outro jovem, apareceu uma menina bonita, bem desenhada de corpo. E aquela menina veio em direção a gente. E vocês sabem que no período de carnaval as pessoas andam seminua. E quando a menina veio se aproximando, o jovem que estava comigo pegou na minha mão e disse: meu irmão, ai meu Deus. Eu disse: que é, rapaz? Ele disse: que avião, meu Deus. Aí eu disse a ele: rapaz, a Bíblia diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ele disse: mas o próximo está longe, o próximo está longe. Eu disse: misericórdia, esse daí está indo para o culto, já vai endemoniado. Aí quando a gente foi dobrar a esquina, que eu fui dobrando a esquina, ele: olha, por trás aquela é linda mesmo, por trás ela é top, olha. Eu disse: rapaz, os presbíteros dizem que o primeiro olhar não é pecado, mas o segundo já é. Aí ele disse: é por isso que eu estou desde o primeiro. Tem gente que arruma desculpa para tudo, para dar lugar ao Satanás. Aí eu disse: tu não tem jeito não. Graças a Deus Jesus fez uma obra na vida desse irmão, ele hoje é um pastor. Mas quase que o diabo leva ele para o inferno. Mas cuidado com as pessoas que você anda dentro da igreja, viu? Nem todo mundo que você anda dentro da igreja está no mesmo nível de espiritualidade sua. E é preciso você ter cuidado. Então o diabo fica procurando uma brecha, e tem crente que já revela onde é que está. Eu não posso ver aquela amarelinha escumando, já dá vontade de meter a boca lá e tomar aquela cervejinha. Aí o diabo diz: é isso, é. Aí vai usar pessoas para te dar,
porque você já está dizendo onde é o seu ponto fraco. Agora, tem gente que o diabo já sabe o ponto fraco e não derruba. Sabe por quê? Porque não basta para ele saber o ponto fraco. A segunda coisa que Dalila fez foi: dorme, Sansão. Dorme, Sansão. Deita a cabecinha aqui. O diabo não basta saber o ponto fraco, ele quer pegar você dormindo. Sabe por que ele não derruba alguns crentes? Não é porque ele não sabe o ponto fraco, não. É porque toda vez que ele vem, o crente diz: não venha não, que eu estou lhe vendo. Não venha não. Quando ele vem do outro lado: epa, eu estou vigiando, não venha não. O diabo nunca pega ele dormindo, nunca encontra ele dormindo. Ele é fraco, o diabo já sabe onde é, mas não pega ele dormindo. Não durma, tenha cuidado com aqueles que querem fazer você dormir, perder a noção do perigo. Cuidado com aquele que diz: isso não é nada não, isso é besteira. Cuidado, isso que não é nada não, e que é besteira, é um boa noite Cinderela. Ele quer botar você para dormir. Ele quer deixar você fora da sua atividade de defesa. Então Deus está dizendo: ainda que teus inimigos saibam teu ponto fraco, te mantém vigilante na minha presença. Mantenha os olhos abertos. Mas Sansão, diga assim: Sansão dormiu. Sansão dormiu. E dormiu depois que contou o segredo. Dalila contratou um barbeiro e cortou o cabelo dele. E ela grita como das outras vezes: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E é interessante que o crente do pecado, ele não age mais pela ação do Espírito. Ele age usando performance, cópia, né? Ele imita aquilo que ele já foi um dia. Aí Sansão levantou-se, pulou: sairei como antes. Mas a Bíblia diz que ele não sabia que o Espírito Santo já havia saído dele. E o interessante é que o Espírito Santo, ele sai diferente da maneira que chega. O Espírito Santo chegou em Atos num barulho, mas quando ele sai silenciosamente, que a pessoa nem vê. É diferente da ação de Satanás, né? Satanás chega caladinho, mas sai dando grito. Já viu quando expulsa demônio? Satanás sai dando grito, mas chega caladinho. Já as coisas de Deus não, chega no barulho e sai caladinho. Tem crente que pensa que tem um Espírito Santo e nem tem mais. Está vivendo de performance na igreja, só com cara de crente, com H de crente. Parece que é crente, mas não tem mais o Espírito Santo. Se envolveu tanto no pecado, na imoralidade, se comprometeu tanto, que está destruído por dentro. Vive uma farsa, dá sorriso de mentira, se aproxima de gente espiritual para que os outros pensem que ele é espiritual também. Só que Deus sabe quem tu és. Deus sabe quem tu és. Tu quer viver do reflexo dos outros. Não tem mais glória de Deus dentro de ti. Tua casa está uma desgraça, teu casamento está uma desgraça. Como é que tu tem um Espírito Santo e o diabo está fazendo o que quer dentro do teu casamento? Como é isso? Para pensar nisso. Para pensar nessas coisas. Quem tem o Espírito Santo vive de vitória, rapaz. Vive de triunfo. Eu não digo que um crente não passa luta dentro de casa, mas eu digo que o crente não vive em luta dentro de casa. Ele passa, mas não vive em luta. Não vive em intriga, em briga de marido e mulher, em contenda infernal dentro de casa. Vive faltando com respeito um ao outro. Não tem mais honra do marido, não tem mais honra da mulher. Ninguém se respeita mais ninguém. Que é isso, rapaz? Como é que tu chega na igreja e diz: eu tenho um Espírito, oh, Jesus está aqui. Tu tem não, tu só tem a performance. O teu pacto foi quebrado. E sabe o que é que acontece quando o pacto é quebrado? Abra a Bíblia, Juízes, capítulo 16, versículo 19, já estou caminhando para o fim. Primeira coisa que acontece quando o pacto é quebrado. O texto de Juízes, capítulo 16, versículo 19, e eu queria que vocês lessem. Eu não sei se projetam aqui, não sei se tem gente ali para projetar, mas eu queria que vocês lessem esse texto. E preste atenção, para ver se isso está batendo com alguma coisa na sua vida. O que foi que aconteceu com Sansão?
16 e 19, 1, 2, 3, já. Cadê? Então ela fez o quê? Ela fez ele o quê? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Diga assim: e retirou-se dele a sua força. Diga assim: o missionário de um pacto quebrado. Diga assim: o missionário, quando quebra o pacto, a primeira coisa que ele sofre é a perda de suas forças. Agora eu vou perguntar para você e você responde para Deus. Você ora como antes? Você ainda tem a mesma disposição de ler a Bíblia como antes? Você ainda tem o mesmo prazer? Você está vindo para a igreja porque você tem prazer ou está sendo guinchado por alguém? Quando as pessoas começam a perder as forças, isso é sinal de que o pacto está em processo, está sofrendo uma fissura. Não tem mais prazer de ler a Bíblia, não tem mais prazer de orar, não tem mais prazer de cantar, não faz mais culto doméstico, não faz mais nada para Deus, não se envolve na campanha, não sai para evangelizar. Ele só quer nas festas quando tem cantor e pregador convidado. Aí ele vem guinchado por uma propaganda lá, aquele cartaz: venha hoje vai ter fulano. É crente que anda no guincho. No dia que não tem, ele não sabe ouvir os pregadores de casa, acha que Deus só usa pregador de fora. Deixa eu dizer, isso eu posso dizer aqui, já que eu venho de fora, eu posso dizer aqui: Deus usa muito mais os vasos de casa do que os de fora, rapaz. Porque os de casa tu conhece a vida deles, tu sabe quem eles são. Às vezes vem de fora, você não sabe se é um falso, mentiroso, mulherengo, cabra ruim, enganador, você nem sabe. Você só acha bonita a performance dele. E se não for um camarada fiel, é bom quando é de fora, mas é recomendado por alguém que conhece. Mas quando é só porque está na mídia, porque está aí lá no Instagram, você pensa que o homem de Deus é aferido por quantidade de seguidores? O homem de Deus é aferido pela vida de oração. Não é quantidade de seguidor que diz que o homem é de Deus. Aí ele já tem 1 milhão de seguidores. E daí? Jesus só tinha 12, mas era o homem de Deus. Não pense nisso não, querido. Não é questão de seguidor que vai definir o homem de Deus, não. Não é mídia que diz que o homem é de Deus, não. É vida de oração, é joelho, é comunhão, é obediência. Esses homens que você diz que é de Deus e que por decisão carnal, não é por acidente, que eu entendo isso, mas por decisão carnal já trocou de 3, 4 mulheres e é homem de Deus. Esse homem de Deus tem que se converter, rapaz, tem que aceitar Jesus de novo. Homem de Deus não vive trocando de mulher, não fica brincando com essas coisas. Homem de Deus casa e vai até o fim. Agora pode acontecer um acidente, pode, que o diabo é o Satanás, mas ele não vive trocando de mulher, rapaz. Quer ver uma coisa? Quando a viúva procurou Eliseu, Eliseu disse: olha, pede vasos emprestados, traz os vasos de fora, traz bem muitos vasos de fora. Para quê? Para encher com o vaso que é de dentro. Ele não diz: traz os vasos de fora para encher os de dentro. Não, traga os de fora para ser enchido pelo de dentro. Tu pega quem é de fora e traz, mas quem vai encher é vaso de dentro. Deus quer usar os vasos de dentro. Deus quer usar os vasos de casa. Deus quer usar vasos conhecidos. Não é esses vasos estranhos não, querido. Eita lá. Vai chamar pregador de Pernambuco, só dá nisso. Eu amo quando eu vejo uma igreja investindo nas pessoas de casa. Porque é assim, esse padrão que eu uso lá. Uso muitos pregadores de casa. Claro que a gente honra pregador que a gente conhece, que tem vida no altar de fora. Mas a gente usa muitos de casa. E os de fora vêm e vai.
Os de casa é quem está com a gente para evangelizar, para sair à noite, visitar os mendigos. Eu tenho um grupo lá, irmãos, que a gente sai de madrugada para visitar os mendigos, os traficantes. E a gente sai de madrugada para evangelizar. Irmão, o pastor também sai para evangelizar. E eu saio com eles, eu vou com eles e a gente prega. E às vezes cai pessoas endemoniadas, começam a embolar. Eu digo, deixa ele embolar aí. Daqui a pouco a gente canta. E começa cantando e orando. Jesus liberta e vai se convertendo mendigo, vai se convertendo pessoas. São os vasos de casa que estão ali comigo. Porque vaso de fora só vem quando está no cartaz. Os de casa nem precisam de cartaz, ele vai. Eita lá, pastor, se eu pregar até contra o senhor mesmo, prego. Eu tenho que pregar a verdade. Oxente, eu vou puxar a sardinha para a minha vasilha? Eu tenho que dizer a verdade. Sansão perdeu as. Aí o que aconteceu? Os filisteus pegaram ele e vazaram os olhos. Diga assim, Sansão perdeu a visão. O crente, quando quebra a aliança com Deus, ele perde as forças e perde a visão. Já viu um crente complicado da igreja? Não concordo com isso. Isso aí não é certo, não sei o quê. Isso é crente cego. Isso é crente que os inimigos já furou o olho dele. Já viu crente que não entende nada? Para que fazer uma oferta dessa, não sei o quê? Querido, tu sabe quem que está prezando lá no campo missionário? Fecha a tua matraca, abençoado. No dia que tu estiver passando a necessidade, que vê alguém chegando lá com uma cestinha básica, aí você vai saber o valor de uma oferta dessa, que se arrecada para a obra missionária, rapaz. Quando você vê essas pessoas que ficam criticando, apontando, não sei o que, querido, a obra de Deus sempre foi feita assim. O maior pidão foi Jesus. Já começou pelos pais, querendo lugar para Jesus nascer. Recebeu lá uma manjedoura. Jesus nasceu e saiu pedindo, me dá teu barco aí, Pedro, para eu pregar. De aquele homem que eu quero aquele jumento também. E de aquele outro que eu quero aquela sala para fazer um culto. Jesus foi quem mais pediu. Depois saiu, procura alguém aí que tem um lanchinho aí para eu multiplicar aqui. Aí pediu o pão do menino. Então, querido, quem mais pede é Jesus. E ele não só pediu, ele ainda disse, pedi e dá-se-vos-á. O que não pode é roubar, irmão, mas pedir é legal. Dá quem quer. Mas quando você vê uma pessoa que fica só criticando, é nazireu do olho furado. Nazireu cego, irmão, não sabe, não entende propósito de missão. Ele perdeu as forças e perdeu a vida. Não só perdeu isso, a Bíblia diz que os filisteus pegaram ele e jogaram ele dentro de um cárcere. Diga assim, Sansão perdeu a liberdade. Perdeu as forças, perdeu a visão e agora está dentro de um cárcere. Moendo, fazendo papel de um jumento, porque aquilo ali era papel de jumento, ficar com um moinho andando. Isso fala de rotina no pecado. Já viu pessoas assim, escrava? Promete, Deus, eu vou mudar. Deus, nunca mais que eu faço isso. Faz de novo. Deus, a partir de hoje eu vou ser fiel. No outro dia cai de novo. Deus, agora a minha vida muda. Caiu de novo. Deus, agora eu vou. Não vou de novo. Sabe o que é isso? Nazireu dentro de moinho. Está ali, preso, olho furado, sem força e preso dentro de um cárcere. Satanás mantém ele preso na pornografia, preso na fofoca. Tem gente que está dentro do moinho da fofoca, só vem para a igreja para olhar a vida dos outros, só vem para a igreja para criticar, não adora, não faz nada, mas olha defeito em todo mundo e não vê o defeito na língua do abençoado e do abençoado. É pessoa que está no cárcere. Tanto tempo de crente, mas não muda, irmãos. Não muda. Cárcere. Você pensa que o diabo achou pouco fazer isso com Sansão? Não. Faz a festa de Dagon. O que é que a gente faz? Traz Sansão para ser humorista. Traz Sansão, o guerreiro que trazia medo aos filisteus. Aí levam Sansão lá para o pátio, lá para a praça, o lado principal do ginásio de Dagon. Mais de 3.000 filisteus gritando, zombando, vai Sansão! Um nome que quando dizia assim, Sansão vem aí, corria. Agora está todo mundo zombando de Sansão. Sansão está humilhado, cabisbaixo, pensando, onde é que eu caí? Onde é que eu cheguei? Meu pai me dizia que eu ia libertar meu povo. E agora eu sou o pior dos escravos entre meu povo.
que situação eu caí. E ele ali chorando, doendo pela humilhação. Quem nasceu para ser um terror estava sendo um palhaço. Diga assim: Sansão perdeu a honra. Ele não só perdeu a força, não só perdeu a visão, não só perdeu a liberdade, agora ele perdeu a honra, perdeu a moral. O diabo desmoralizou Sansão. Será que não é assim que ele faz? Quando ele te humilha na escola, que faz você pecar, aí daqui a pouco tu engana pastor, tu é uma mentirosa, tu não pode pregar para mim. Ele começa a te desmoralizar. Será que não é assim que ele faz na empresa? Conta piada profana, tu envolve, dá aquela risada, aí depois tu quer falar de Jesus, vai dizer: eu sou mais crente do que tu, rapaz, tu quer falar de Jesus, você tá com aquelas piadinhas comigo. É assim que o diabo faz, fica querendo humilhar, te envolve no que ele quer e depois fica te humilhando. Alguém disse que Satanás, às vezes, ele pega uma pessoa, coloca nas costas e anda bem muito com aquela pessoa nas costas, e a pessoa pensa que está ganhando, que está ganhando, que está ganhando, que está ganhando, e o diabo coloca aquela pessoa nas costas, e aquela pessoa chega, vai alegre na cacunda de Satanás. Quando chega bem longe, que ele vê que você não pode voltar, aí ele diz: desça, agora quem vai montar sou eu. Aí agora você vai ter que levar o diabo nas costas, e não tem mais força para voltar para o lugar de onde ele te tirou. Talvez hoje você esteja: eita, é vantagem, vale a pena sair, vale a pena curtir, vale a pena ficar com ele. Vai, caminha nas costas do diabo, continua, vai, deixa o diabo te levar. Ah, eu prefiro abrir mão da igreja e ficar com ele do que ficar na igreja e perder ele. Anda, filha, na cacunda do Satanás, vai andando, vai andando. Ah, eu prefiro ficar com ela, eu vou perder uma menina daquela. Anda, filho, vai, senta na cacunda do diabo, ele vai te levar para bem longe. Quando você não puder voltar mais, que estiver mergulhado lá no meio do pecado, ele vai dizer: agora quem vai montar sou eu. Quem vai montar sou eu. Aí Sansão se viu assim, o diabo montado nas costas dele. Mas Sansão sabia que com Deus a pessoa só ganha se quebrando. A Bíblia diz que é um coração contrito e quebrantado não desprezará o Senhor. Sansão fez o que ele nunca tinha feito antes: pedir ajuda. Ô moço, rapaz, diz, rapaz, o que é que tu quer, palhaço? Ô moço, me ajuda aí para o lugar da coluna principal, vai. Está querendo aparecer, tu acha pouco, está aqui, é? Me leva lá, bota eu lá escorado na coluna principal, vai. Aí o rapaz: tá bom, vai, pega aqui no meu ombro. Pegou e saiu levando, sem saber o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque coisa de crente com Deus é aqui, ó. Ah, não é mais aqui, é aqui, ó. É falar em espírito, é enganar Satanás, é não deixar Satanás saber o que está acontecendo. Mas lá dentro do teu coração já está havendo um reboliço. Aí Sansão já vai aqui, ó, no coração: eu sei, eu vou falar com ele, eu quero falar com ele. Aí quando chega lá em cima, na coluna principal, o rapaz diz: tá bom aqui? Ele diz: é aqui o lugar da coluna, deixa eu tocar. É aqui mesmo, é aqui, pode descer, vá, fique à vontade, eu quero ficar aqui. E o povo dando gargalhada. Aí Sansão dobra o joelho e grita: Yahvé! Quando ele grita Yahvé, Deus diz: é a voz dele. Alguém diz: a voz de quem, Yahvé? É a voz do meu filho Sansão. Yahvé! Sou eu, Sansão. Dá-me só esta vez o teu espírito. Ela estava dizendo: só essa vez, eu não vou errar de novo, eu não vou tropeçar de novo, eu só quero essa vez, só essa vez, Yahvé. Para que, Sansão? Para que eu me vingue dos meus olhos e dos filisteus. Eu prefiro morrer, Yahvé, fazendo a tua obra, do que viver como palhaço. Manda! Aí o Espírito: Sansão, levanta-se. Ele está aqui. Ele está aqui. Tocou na coluna de um lado, tocou no outro, disse: morra eu,
e morra os filisteus. E derrubou as colunas, o templo caiu. E a Bíblia diz assim: e Sansão matou mais no dia da sua morte do que quando tinha os seus 2 olhos. Sabe o que isso significa? É que o teu segundo estado vai ser maior do que o primeiro. A segunda chance de Deus vai te fazer uma história maior do que a primeira. O diabo atrapalhou a primeira história, mas a segunda vai ser maior. Deus tem um recomeço para você. A página pode virar hoje. Como eu sinto o Espírito Santo aqui nesta manhã. Como eu sinto o Espírito Santo dizendo: vou virar a página de história hoje. Ela perdeu até hoje. Os filisteus humilhou até hoje. A partir de hoje, no quebrantamento dela e dele, eu vou começar uma nova história. Você não nasceu para ser palhaço. Você nasceu para ser missionário de Deus nesta terra. Você não nasceu para ser espetáculo para o diabo. Quem quer ter uma experiência de um vira-página hoje? Quem quer? Vem aqui à frente. Se você se sente no final, vem aqui à frente. Deus vai virar a página desta situação. Eu não quero nem perguntar o que é. Eu só quero que você venha aqui à frente, porque Deus vai fazer algo novo em você hoje. Tá chorando porque se você eu sei que essa luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança em você morrer. Você precisa crer.
vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Pode cantar, pastor, pode cantar. Querido Deus, aqui estão os que creram na tua palavra e que precisam de um virar de página. Não deixa essa história de vergonha, de derrota, de fraqueza e de decepção continuar na vida destes teus filhos. Vira a página nesta manhã. Começa uma nova história, assim como começastes na vida de Sansão, assim como fizeste na vida de Sansão. Faz aqui, levanta os teus guerreiros novamente, restaura-lhe a força novamente, restitui-lhe a presença do teu Espírito novamente, renova a esperança novamente, fortaleça-o novamente, confirma o teu propósito novamente, em nome de Jesus. Você sabia que um obreiro, apesar de ser escolhido por Deus, ele pode ser demitido ministerialmente? Se você quer saber mais acerca disso, no meu e-book, com adicional agora o audiobook, você vai ter acesso a essas informações e mais. Vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Clica lá e receba o seu.